Olha só, já parou para pensar se o Estado, por acaso, quebra alguma coisa sua e simplesmente vira as costas e diz azar o seu? Pois é, por muito, mas muito tempo mesmo, a realidade era exatamente essa. Hoje, a gente vai mergulhar numa jornada fascinante para entender como o poder público deixou de ser essa figura intocável e finalmente passou a ter que responder pelos seus próprios atos. É uma história e tanto sobre como o poder foi colocado no seu devido lugar. Vamos pegar uma situação bem do dia a dia. Imagina só, uma obra do governo está acontecendo e, de repente, ela causa um dano, uma rachadura na casa ao lado. E aí? Quem é que paga esse conserto? Hoje em dia, a gente até tem uma ideia de como responder isso, né? Mas acredite, a resposta para essa pergunta já foi um frustrante ninguém. Ninguém. E a evolução dessa resposta, de ninguém para alguém, conta tudinho sobre como a relação de forças entre o governo e as pessoas mudou com o tempo. Então, para começar essa viagem, a gente precisa voltar bastante no tempo. Vamos para a primeira fase de toda essa história, uma era em que o Estado era literalmente intocável. E naquela época, a resposta para a pergunta sobre a casa danificada era sem rodeios, ninguém. Simplesmente porque a própria ideia de que o Estado pudesse errar, bom, ela nem existia. E a base de tudo isso era uma frase, uma máxima antiga que dizia tudo: o rei não pode errar. A lógica era bem direta, né? O poder do rei vinha de uma autoridade soberana, quase divina. E se o rei era perfeito, infalível, então o Estado, que era basicamente a personificação dele, também tinha que ser. O resultado? Uma blindagem jurídica total, um escudo impenetrável. Se o poder não erra, ele simplesmente não tem nada para consertar. Fim de papo. E o mais incrível, sério, é que essa ideia de imunidade total não acabou junto com os reis absolutistas, não. Ela continuou firme e forte por séculos, entrando até o século XIX, muito depois da Revolução Francesa. E qual era a desculpa, o argumento da época? Bem, diziam que se o Estado pudesse ser processado por qualquer coisinha, ele ficaria paralisado, não conseguiria governar. Uma justificativa, vamos combinar, bem conveniente para manter o poder ali, quietinho e sem ser incomodado, né? Mas olha, toda armadura, por mais forte que seja, uma hora começa a ter rachaduras. E foi o que aconteceu aqui. Com o tempo, a ideia de um Estado de Direito foi ganhando força, aquela ideia de que todo mundo, mas todo mundo mesmo, inclusive o governo, tem que obedecer à lei. E aí os juristas da época começaram a coçar a cabeça buscando saídas. E a grande sacada, a inspiração, veio de um lugar inesperado. Eles olharam para as regras que já valiam entre as pessoas comuns, lá no direito privado. E aqui a gente vê a primeira grande virada, uma distinção super inteligente que eles criaram. Eles dividiram as ações do Estado em duas caixinhas. Na primeira estavam os atos de império. Pensa assim, é o Estado agindo com força total, como soberano. Nesses casos, a imunidade continuava lá, intacta. Mas, na outra caixinha, estavam os atos de gestão. Aqui era o Estado agindo como se fosse uma empresa ou uma pessoa normal, sabe? Gerenciando um imóvel, por exemplo. E para esses atos, aí sim, uma pequena fresta, uma janelinha para responsabilização finalmente se abriu. Depois disso, veio o passo seguinte, a chamada teoria da culpa do agente. A porta se abriu mais um pouquinho, mas o desafio para a pessoa comum ainda era gigantesco, uma verdadeira missão impossível. Pensa bem na situação. Não era o suficiente mostrar que teve um prejuízo. A pessoa precisava investigar, descobrir exatamente qual foi o funcionário que cometeu o erro e, mais, provar que ele agiu com culpa, com intenção ou por negligência. Foi um avanço? Foi, mas ainda estava muito longe de ser justo de verdade. E aí que a gente chega no próximo grande pulo do gato, uma mudança de mentalidade fundamental. A pergunta principal começou a virar. Deixou de ser quem foi o culpado para se tornar uma coisa muito mais ampla. O serviço público em si, como um todo, falhou. E essa mudança, pessoal, foi uma verdadeira revolução. Essa teoria, que veio da França com o nome de faute du service, ou falta do serviço, foi libertadora. Porque agora não precisava mais sair caçando um culpado, apontando o dedo para um funcionário específico. Bastava provar que o serviço público não funcionou como deveria. Ou porque não foi prestado, ou porque funcionou mal, ou até porque demorou demais. O foco saiu da pessoa e foi para o sistema. Isso sim foi um divisor de águas. Então, se a gente olhar para trás, o progresso fica super claro. Dá para ver a escadinha, né? A gente saiu de uma fase de irresponsabilidade total, onde o Estado era intocável. Depois, passamos por teorias que ainda dependiam de achar um culpado, um indivíduo. E, finalmente, chegamos na ideia de que o problema poderia ser do sistema, do serviço como um todo. A cada degrau que a gente subia, a balança da justiça se inclinava um pouquinho mais para o lado do cidadão.
E agora? Agora a gente chega no ponto alto dessa história toda, na Era Moderna. E aqui no Brasil, esse capítulo foi escrito com um princípio jurídico super poderoso, que está lá na nossa Constituição e que basicamente virou a mesa e mudou completamente as regras do jogo. É o que a gente chama de responsabilidade objetiva. E o que isso quer dizer? Basicamente, o Estado tem que indenizar pelos danos que ele causa. Ponto. Não importa se teve culpa de alguém ou se a ação foi ilegal ou não. A discussão mudou de patamar. A pergunta não é mais quem errou. A pergunta agora é muito mais direta. A atividade do Estado causou esse dano aqui? Se a resposta for sim, nasce o dever de indenizar. Simples assim. E olha, isso não é só uma ideia bonita de livro de direito, não. Tá lá, cravado na pedra da nossa lei maior, a Constituição Federal. Esse trechinho do artigo 37 é a base, é o alicerce que sustenta todo o sistema hoje, em dia. Ele transforma essa responsabilidade em regra, a regra de ouro para o Estado brasileiro. Mas por que uma mudança tão radical assim? A lógica por trás disso é muito poderosa e tem tudo a ver com o senso de justiça, de igualdade. O raciocínio é o seguinte: as atividades do Estado, em tese, beneficiam todo mundo, a sociedade inteira, certo? Então, se um risco dessa atividade se concretiza e prejudica alguém, não seria justo que só aquela pessoa que deu o azar de estar no lugar errado, na hora errada, pague o pato sozinha? O custo-prejuízo tem que ser dividido por todos, assim como os benefícios são. O risco é de todo mundo. Beleza, então a gente já entendeu a lógica, o porquê. Agora vamos para o lado prático da coisa, o como. Como é que isso funciona no dia a dia? O que, afinal, é preciso provar para conseguir responsabilizar o Estado hoje? Na prática, o caminho ficou bem mais simples. Basicamente, são necessários 3 elementos. Um checklist. Primeiro, tem que ter uma ação ou omissão do Estado. Segundo, tem que ter um dano concreto, um prejuízo real. E terceiro, que é o coração da coisa, o tal do nexo causal. É a prova do link, da conexão direta. É mostrar que foi aquela ação do Estado a primeira peça do dominó que caiu e no final da fila causou prejuízo. Se esses 3 pontos estiverem ligados, pronto, a responsabilidade existe. E o mais importante, sem precisar daquela caça às bruxas para achar um culpado. Tá, mas isso tudo leva a gente a uma pergunta bem óbvia, né? Se não precisa mais provar a culpa de ninguém, quer dizer então que o Estado é sempre responsável, não importa o que aconteça? É tipo um cheque em branco para qualquer dano que aparecer? A resposta é não, não sempre. O Estado tem como se defender. Ele pode mostrar que aquela corrente, aquela ligação de causa e efeito, foi quebrada por alguma coisa que não tem nada a ver com ele. Por exemplo, se o dano aconteceu por culpa total da própria vítima, ou se foi uma outra pessoa, um terceiro que causou o problema todo, ou, ainda, se aconteceu um evento de força maior, algo completamente imprevisível e inevitável, tipo um desastre natural muito fora do comum. Em qualquer um desses casos, aquele link se quebra, e aí a responsabilidade do Estado vai embora junto. Então, para a gente fechar, qual é a grande mensagem de toda essa história? É que essa jornada imensa de um rei que supostamente não errava, até um Estado que hoje tem que assumir os riscos do que faz, é um dos pilares de um Estado democrático de verdade. É um equilíbrio de poder essencial. É o que garante que uma pessoa comum não esteja mais sozinha e totalmente indefesa diante da máquina gigantesca que é o governo. E, para terminar de verdade, fica uma pulguinha atrás da orelha, uma reflexão que já olha para o futuro. A gente falou muito do Estado fazendo algo e causando dano. Mas e quando o Estado causa um dano justamente por não fazer nada? Pela omissão, quando ele deixa de agir onde deveria? Essa é uma das discussões mais quentes e complexas nos tribunais hoje em dia. E isso só prova uma coisa: a história de como a gente responsabiliza o poder é uma história que nunca termina de ser escrita.